Ok, estamos iniciando aqui a questão do título executivo. Essa figura aqui é representativa dos 100 milhões de processos de execução ou em fase de execução que estão abarrotando o Poder Judiciário brasileiro. Tá? E vamos começar com um pouco de doutrina, né? Um pouco de conceituação. O falecido ministro Teório Albino Zavascki afirma que o título executivo é um ato jurídico fonte de uma norma jurídica concreta que se busca efetivar. O ponto mais importante aqui para o ministro Zavascki é a efetivação, seja da tutela de dar dinheiro, dar coisa diversa de dinheiro, fazer e não fazer. E essa efetivação ela vai se realizar através da expropriação, da transformação, ou do desapossamento, ok? Já para o falecido Araquém de Assis, né, que havia uma trinca aqui, né? Era Teório Albino Zavascki, Araquém de Assis e o falecido Youssef Said Kahali. Os três eram os maiores nomes de execução no Brasil, né? Os três agora falecidos. Para Araquém de Assis, o título executivo é o documento que certifica um ato jurídico normativo, que atribui a alguém o dever de prestar líquido certo exigível, a que a lei atribui o efeito de autorizar a instauração da atividade executiva. É uma conceituação bastante completa, é essa que eu gostaria que os senhores guardassem nas mentes. Tá? O título executivo é o documento que certifica um ato jurídico. Ele realmente faz isso, ele certifica um ato jurídico normativo, que atribui a alguém o dever de prestar líquido certo exigível. Como a gente vai ver, nem sempre esse título executivo ele tem essa liquidez toda, mas a intenção é que tenha. Aqui a lei atribui o efeito de autorizar a instauração da atividade executiva. Perfeito, exatamente isso mesmo. Ok, o título executivo só é executivo se estiver no rol legal, né, taxativo, do artigo 515 e 784. Esse rol é taxativo em números clausos, ou seja, fechado, no 515, e é um rol taxativo números abertos, né, aberto, do artigo 784, e ele acaba fazendo referência a outros artigos que estão espalhados pela legislação. E a grande novidade é que o artigo 190 do Código de Processo Civil, o negócio jurídico processual pode criar título executivo. Né? Isso vai estar no próprio artigo 784. Bem, a coisa mais importante de um título é ter a certeza. Né? A certeza é a ausência de dúvida quanto à existência de uma obrigação, de quem é o devedor, de quem é o credor, e que quando essa obrigação vai ser cumprida. Principalmente esses dois primeiros, né? Quem é o credor e quem é o devedor, e a existência de uma obrigação. A certeza ela é pré-requisito da liquidez, né, que é colocar um número em relação a essa obrigação de um dar e outro receber, e a exigibilidade, que é receber hoje. Né? A obrigação pode ser certa, a obrigação tem que ser certa, na verdade, mas ela pode ser ilíquida e pode ser inexigível. Né? Ok, vamos ao próximo. A liquidez diz respeito à determinação do objeto da obrigação. Quando nós tratamos aqui de uma obrigação de dar dinheiro, tem que ser colocar o valor, ou então ser possível chegar nesse valor através de uma operação aritmética simples, colocando desde quando é os juros, desde quando é a multa, desde quando incide correção monetária, até quando cada um desses três, e colocando o principal, você chega no valor. Né? Geralmente se aplica o manual de cálculos. Então você tem o manual de cálculo da Justiça do Trabalho, o manual de cálculo da Justiça Federal, o manual de cálculo da Justiça Estadual, de cada um dos tribunais, e aplicando esse manual de cálculo sobre esses itens que eu acabei de afirmar, consegue-se chegar no valor líquido. Tá? Então, o título executivo judicial ele pode representar uma obrigação líquida ou ilíquida, mas sempre se tem que, se for depender apenas de operações aritméticas que sigam o manual de cálculos, ela é líquida. E o título judicial, se o título judicial precisar de mais do que operações aritméticas, então precisa passar pela liquidação de sentença. Tá? Isso é muito comum em relação a questões de fato novo ou quando a sentença ela não conseguiu abranger com
a precisão de detalhes todos os pontos que estavam ali colocados. Isso por vários motivos, seja porque o processo já era muito velho, precisava ser sentenciado, seja porque não tinha condição naquele momento mesmo de chegar no grau de detalhamento, né? O processo não começou com essa pretensão, sendo que a petição inicial ela é o projeto da sentença. Se a petição inicial ela não previa esse detalhamento, a sentença também não pode alcançar esse nível de detalhamento. Então, a segunda fase vai ser a liquidação de sentença. E, por fim, a exigibilidade, né? Para que haja a exigibilidade, é preciso que exista o direito à prestação, e esse direito não deve estar sujeito a nenhuma condição ou termo, né? Uma condição é algo que suspende a obrigação até que essa condição aconteça, né? E o termo é o prazo. Então, se existe termo ou condição, a obrigação não é exigível. Se já foi superado o termo ou condição, então a obrigação é exigível. Pronto. Esses são os 3 atributos da obrigação representada no título que são necessários para que haja a parte executiva, né? A fase executiva do julgado, ou então para que haja a execução do título executivo extrajudicial ou a execução do título judicial quando são casos de sentença penal condenatória, revisão criminal, deferimento pelo STJ de sentença estrangeira e deferimento pelo STJ de decisão interlocutória estrangeira, ou o laudo arbitral, que depois tem que ser realmente executado no Poder Judiciário. Então, em geral, o título executivo extrajudicial ele há de ser assinado pelo devedor. Tá? Tem duas exceções. A primeira é a CDA, que é um servidor que possui a presunção de legitimidade e veracidade dos seus atos. Então, ele analisando os sistemas, ele ali extrai que há uma dívida por parte de uma pessoa jurídica ou uma pessoa natural, e ele, com todos os documentos que estão estabelecidos na lei da execução fiscal, ele vai juntar e vai formar essa certidão da dívida ativa. Tá? Essa certidão da dívida ativa é suficiente para a execução, não sendo necessária a assinatura do devedor. No mesmo sentido, a dívida do notário, né, do tabelião, também não é necessária a assinatura do devedor. Em geral, não é possível ao credor emitir unilateralmente o título. Né? Se fosse possível aos credores emitir unilateralmente o título, haveria certamente muitas fraudes. Muitas pessoas estariam emitindo de forma irresponsável os títulos. Por isso, o contrato de abertura de crédito em conta corrente não é título executivo. Vamos lembrar o que é um contrato de abertura de crédito em conta corrente? Digamos, eu abri uma conta diante do Banco Santander e eu fiz o contrato de abertura de crédito em conta corrente, também chamado de cheque especial. Nesse momento, eu não estou devendo nada para o banco, mas eu admito que o banco possa me emprestar, eu vou ficar no negativo se eu gastar mais do que eu tenho, tá certo? O que é que vai trazer a liquidez disso? Vai ser nesse momento que eu assinei? Não. Vai ser algo posterior. Vai ser os extratos que vão acompanhar o contrato de abertura do crédito rotativo. Então, quando eu assinei o contrato de abertura de crédito rotativo, não havia liquidez. Essa liquidez vai ser depois. Mas eu não assinei de novo os extratos. Eu não confirmei esses extratos. Portanto, essa divisão entre uma parte que tem a assinatura e outra que tem a liquidez demonstra que não é um título executivo. O título executivo tem que ter tudo ao mesmo tempo. Tem que ter assinatura e tem que ter liquidez no mesmo documento. Tá? Portanto, o enunciado 233 da súmula do STJ, o contrato de abertura de crédito rotativo, ainda que acompanhado de extratos, não é título executivo, está coberto de razão. Esse crédito vai ser cobrado via ação monitória. Ok, então vamos para o artigo 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dá-se-á de acordo com os artigos previstos nesse título. Inciso 1. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer, entregar coisa. O primeiro ponto é a interpretação que se deve ser dada ao termo decisões. Decisões pode ser decisão interlocutória,
pode ser sentença, pode ser acórdão e pode ser decisão unipessoal do relator. Pode haver incidente de execução, uma decisão interlocutória deferindo aquele incidente de execução e aquilo ali vai ser um título executivo judicial. Tá? Pode ser uma sentença que não houve recurso e ela vai ser o título executivo judicial. Pode ser o acórdão do tribunal que vai substituir a sentença e vai ser agora o título executivo judicial. Pode ser um acórdão do ministro do acórdão do Supremo Tribunal Federal, ou do STJ, que agora vai ser o título executivo judicial. Ou então, se chegando no STJ ou no STF, houver já jurisprudência pacífica sobre o tema que objeto da lide, então ele não precisa levar ao colegiado, ele decide de forma unipessoal. Então, essa decisão unipessoal do relator vai ser o título executivo judicial. Tá? Outro ponto que merece uma observação é decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade da obrigação de pagar a quantia. Bem, nós estamos vendo aqui sob o ponto de vista de que houve uma imposição e não houve depois uma alteração dessa imposição. Mas se houve uma imposição na sentença e a parte começou a executar, começou a trazer atos que constrangem o patrimônio do devedor, e depois essa sentença foi anulada, seja no tribunal, seja em tribunais superiores, então a decisão que reconhece a inexigibilidade de obrigação de pagar, de fazer, de não fazer, entregar coisa, ela agora vai ser o título executivo judicial para determinar a restauração do status anterior, né? Ou seja, o devedor, o executado que estava tendo atos de construção do seu patrimônio, agora eles têm que ser repostos esses atos, tem que ser reposto o valor que ele gastou, tá? O que ele perdeu. Inciso 2. A decisão homologatória de autocomposição judicial. Qual é a palavra-chave aqui, pessoal? Judicial. Já é um processo em andamento. E agora é levado para as partes entrarem em acordo e é levado para o juiz homologar. O artigo 515, parágrafo 3º, ele diz que essa homologação pode ser em referente a matérias que não estavam sendo tratadas no próprio processo, ou então de pessoas que não faziam parte do processo. A intenção do CPC é fortalecer a autocomposição. Isso também é matéria da Lei 13.140 de 2015, uma lei que veio praticamente na mesma época do Código de Processo Civil, e é um dos vetores mais importantes do Código de Processo Civil, a importância e o respeito que se dá à autocomposição. Inciso 3. A decisão homologatória da autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Nesse caso, nós estamos aqui praticamente positivando no Código de Processo Civil o artigo 57 da Lei dos Juizados Especiais Civis e Criminais, a Lei 9.099 de 90, que dizia exatamente isso. Nesse caso, o ponto mais importante aqui é extrajudicial. Tá? Não havia um processo anterior e eu vou levar, as partes fizeram um acordo, de qualquer natureza, pode ser trabalhista, alimentos, qualquer coisa, né? E é depois levado para a homologação. Essa homologação não há lide, então é uma jurisdição voluntária, né? Então, como não há lide, eu tenho que levar para o juiz competente, né? Eu não posso levar uma matéria trabalhista para um juiz da vara da Fazenda Pública, né? Ou então um juiz de tóxicos. É necessário que eu leve para o juiz que tenha competência para homologar aquele acordo. Esse é um dos pontos importantes em relação ao inciso 3. Inciso 4. O formal é certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. O que é o formal e certidão de partilha? Quando a pessoa falece, pelo artigo 1784, princípio da Sanzini, todo o seu patrimônio é passado para os seus herdeiros. Mas isso não acontece de forma imediata. Primeiro é instaurado o espólio, né? Falecida pessoa, o espólio recebe os bens, tanto ativos quanto passivos, e ele é representado em juízo pelo inventariante. Mas a intenção não é que permaneça nessa situação para sempre. A intenção é que haja a partilha dos bens, ou seja, a atribuição dos quinhões a cada um dos seus herdeiros, né? Ou sucessores. E quando acontece o formal e certidão de partilha, então chegou a hora realmente de distribuir os bens, né? Então,
Esse formal de certidão de partilha, se um dos herdeiros tiver uma parte do outro, então ele vai ter, a parte que se sentir prejudicada vai ter o formal e certidão de partilha como título executivo judicial para obrigar a parte a entregar o quião do outro, né? Então dos demais. Isso acontece? Acontece bastante. Tá? Acontece bastante. O que é o formal certidão de partilha? É como se fosse um resumo do processo. Pega as peças principais do processo, a petição inicial, a sentença, a partilha propriamente dita, né? Os documentos mais importantes. Isso forma um documentozinho que é chamado de formal de partilha. Ok, inciso 5º, o crédito de auxiliar de justiça, quanto às custas, emolumentos ou honorários que tiverem sido aprovados por decisão judicial. Ou seja, já uma decisão judicial, não é isso? Portanto, esses créditos não são vindos da cabeça do auxiliar da justiça. Né? Quem é auxiliar da justiça? O intérprete, o tradutor, o leiloeiro, o perito. Todos eles são auxiliares da justiça. Quanto às custas, né? Emolumentos honorários. Em geral, são honorários. Né? Os honorários do perito, os honorários do intérprete, do tradutor ou do leiloeiro. Né? Todos eles fazem jus ao pagamento pelos seus serviços. E a decisão judicial ela vai fixar qual é o valor que é devido a cada um deles. E se não for pago, eles vão poder entrar na justiça contra o devedor. Né? Não é comum isso acontecer, porque geralmente se adianta os valores, ou então a própria justiça paga esses valores. Mas, se isso acontecer, o auxiliar de justiça vai ter o título executivo judicial, que é a própria decisão judicial. Né? Não podia ser diferente disso. A decisão judicial não pode ser um título executivo extrajudicial, vai ser um título executivo judicial. A sentença penal condenatória transitada em julgado, mais uma vez uma decisão judicial, que é um título judicial, né? E vai ser executado. Geralmente ela é precedida de liquidação. A sentença arbitral não é um título executivo judicial, no sentido de que formado por um juiz, mas aquelas pessoas elas estão investidas de jurisdição. Então é igual os seus efeitos a um título executivo judicial. Quando a coisa tem o mesmo efeito, então ela tem o mesmo regime jurídico. Né? Então a sentença arbitral ela vai ser executada por um título executivo, vai ser executada como sendo um título executivo judicial. E geralmente tem uma liquidação prévia também. A sentença estrangeira homologada pelo STJ, agora que foi homologada pela autoridade constitucionalmente competente, ela passa a ser um título executivo judicial no Brasil e, portanto, pode ser executada aqui. E a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequato. O que é um exequato? O exequato é de acordo, né? Ou seja, tudo que foi passado por todo o procedimento de avaliação, e essa decisão interlocutória estrangeira é válida no Brasil. Né? Então ela foi homologada pelo STJ, ela também pode ser executada no Brasil. Assim como a decisão interlocutória brasileira pode ser executada aqui, uma decisão interlocutória estrangeira homologada pelo STJ pode ser também executada aqui. Tá. Agora vamos nesse ponto que eu vou do inciso a inciso, para verificar se ficou pendente alguma coisa. Né? Decisão de sentido lato, já falei, decisão interlocutória, sentença acordo, decisão unipessoal em tribunal podem ser títulos executivos. Decisões que reconheçam a exigibilidade da obrigação e também decisões que reconheçam a inexigibilidade da obrigação. Decisões que extinguem relações jurídicas, cabendo indenização ou restrição dos valores já pagos. É um dos pontos que a gente vem tratando isso desde o início do curso. A responsabilidade objetiva do exequente, a questão do risco-proveito, de que o exequente pode começar a entrar no patrimônio do devedor, mas se posteriormente essa decisão for anulada, ele tem que restituir o status quo ante. Tá? Então, a execução ela é feita sobre responsabilidade objetiva do exequente. Artigo 515, inciso 2, decisão homologatória de transação. Lembrei do artigo 515, parágrafo 2º. A autocomposição pode versar sobre direitos não deduzidos em juízo naquele processo, ou fazer parte dela pessoas que não faziam parte do processo. Ou seja, eu posso homologar uma transação sobre direitos que não faziam parte daquele processo, não eram objeto daquele processo, e de pessoas que não estavam naquele processo. Né? É como se fosse uma ampliação objetiva e subjetiva do julgado, mas o importante é que o problema está sendo encerrado. Né? E se as partes só dessa forma que conseguirem encerrar, ela vai ser submetida ao juiz, o juiz vai verificar se estão
reunidos todos os pressupostos para que haja homologação. Uma vez homologada, então é sentenciado, né? Uma vez o juiz entendendo que tem preenchido os requisitos, ele homologa por sentença e é uma sentença de mérito, tá? Um dos pontos mais interessantes nisso é que assim, não é a transação que é o título executivo, é a decisão judicial que homologa a transação, né? Sempre o título executivo judicial tem essa figura da força judicial. A exceção que a gente dá é para o laudo arbitral, mas a legislação entende esse laudo arbitral como sendo um equiparado a um título executivo judicial. Tá? Por isso que ele é executado como título executivo judicial. Okay? Vamos ao próximo. Artigo 515, inciso 3, decisão homologatória de acordo extrajudicial. Né? É uma transcrição da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, artigo 57, que afirmava o acordo extrajudicial de qualquer natureza ou valor poderá ser homologado no juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial. E como já tinha afirmado antes, deve ser instalado o procedimento de jurisdição voluntária. Isso está expressamente previsto no artigo 725, inciso 8 do Código de Processo Civil. Inciso 8, agora, do artigo 515. Homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza ou valor. Aliás, esse é o que diz o artigo 725, inciso 8. Né? Homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza ou valor. O acordo deve ser homologado pelo juízo competente. É isso. Eu estou me repetindo aqui. Já tinha falado tudo isso antes. Artigo 515, inciso 4. Formal e certidão de partilha. A partilha de bens, feita por inventário ou arrolamento, é homologada por sentença, representada por formal ou certidão de partilha. O formal é um caderno processual composto de peças que compuseram inventário ou arrolamento. Pessoal, qual a diferença entre inventário e arrolamento? Arrolamento é para coisa muito mais simples, tá? É para bens de menor valor. Inventário é uma coisa mais complexa. E o arrolamento, geralmente, ele já vem dizendo já desde o inicial quais são os bens, como é que ele quer que seja dividido. O inventário ele tem um ponto maior de litigiosidade, né? Ou pode ter um ponto maior de litigiosidade. Está previsto no artigo 655 do CPC. Eu já tinha tratado sobre isso aqui antes. A força executiva é apenas em face do inventariante, dos outros herdeiros ou sucessores, ou seja, eu não posso, com base no formal certidão de partilha, executar um terceiro que não é o inventariante, herdeiros ou sucessores. É apenas a intenção do legislador é que o formal e certidão de partilha exista para, ou tenha força executiva para, forçar a divisão dos bens entre os herdeiros ou sucessores. Tá? Artigo 515.5, crédito auxiliar de justiça. Os auxiliares de justiça são o perito, o tradutor, o intérprete, o leiloeiro, né, entre outros. Em geral são esses quatro: perito, tradutor, intérprete e leiloeiro. Em regras de expedição antecipadas pelas partes, se chegar até o fim e não houver o pagamento, o auxiliar pode executar o seu crédito, que será um crédito determinado pelo juiz, né, em decisão interlocutória. Artigo 515, inciso 6, sentença penal condenatória transitada em julgado. Como já afirmei antes, geralmente é precedido de liquidação, no qual o valor mínimo pode ser majorado, né? O que não pode é reduzir em relação ao valor mínimo estabelecido no crime. Né? Havia uma certa divergência se esse valor mínimo poderia ser reduzido no cível. Né? Então se entendeu que não, porque o juízo criminal também possui jurisdição e nesse ponto ele tem uma jurisdição criminal com influência cível. Ele estabeleceu o mínimo e esse mínimo não pode ser alterado depois, sob pena de alteração da coisa julgada. Então, o juiz cível não pode alterar o mínimo estabelecido pelo juízo criminal. O que poderia ser feito é uma ação rescisória no tribunal. Como não se trata de ação rescisória, não se trata de tribunal, não pode ser alterado. Tá? É um ponto interessante e que também possui eficácia prática. Artigo 515, inciso 7. Sentença arbitral. Né? Também costuma haver liquidação prévia, até porque a sentença arbitral ela é uma coisa muito rápida, muito objetiva. Elas têm a intenção de dizer o direito mesmo. Né? Mas pode ser que, naquele caso, a cláusula arbitral estabeleça que a sentença arbitral tem que ser completa, né, até o final. Então, dispensa a liquidação prévia. O ponto interessante em relação à sentença, à execução
da sentença arbitral é que os embargos do devedor eles vão poder alegar toda a matéria do artigo 32 da Lei 9.307, de 96. Né? Ou seja, ainda que seja um título executivo judicial, mas ele está sujeito a uma ampla impugnação. Você pode alegar nulidade da comissão de arbitragem, nulidade da escolha do árbitro, que a decisão foi fora do prazo e, portanto, nula. É um dos pontos que a gente tem percebido que a arbitragem não tem alcançado no nosso meio toda a sua potência, né, todas as suas possibilidades. Porque quando chega na hora da execução, tudo isso vai ser questionado de novo, você acaba tornando o processo de execução um processo ordinário, porque os embargos eles vão ser bastante abrangentes. Né? Então fica aqui a dica de que a arbitragem é um ponto dúbio, né? Existem pontos positivos e pontos negativos. Ok. Em relação ao artigo 515, inciso 8 e 9, é a mesma questão, né? Só que uma é decisão estrangeira definitiva, homologada pelo STJ, e outra decisão estrangeira interlocutória, homologada pelo STJ. Né? E toda vez que o STJ ele se manifesta sobre uma decisão estrangeira, quando vai para a parte da execução, não vai ser executado no STJ. Vai ser executado em um juízo federal de primeira instância, da subseção ou da seção judiciária correspondente. Né? Em geral, vai ser o domicílio do devedor. Então, se o devedor reside em Salvador, essa execução homologada pelo STJ vai ser executada na primeira vara federal, primeira vara civil federal da seção judiciária da Bahia, né, em Salvador. Essas decisões, seja definitiva ou interlocutória, geralmente são precedidas de liquidação, mas pode ser que não sejam, pode ser que vá para a execução propriamente dita já. Um dos pontos interessantes que vale a pena a gente colocar, até porque isso cai muito em concurso, é que o protocolo de Las Lenhas, que abrange os países do Mercosul, ele traz a previsão de um procedimento mais simples, né, de carta rogatória, entendeu? E não a complexa decisão estrangeira a ser homologada pelo STJ. Então, é mais rápido, é mais objetivo. A intenção é que haja entre os países do Mercosul um maior trânsito de pessoas, e trânsito de obrigações, trânsito de capitais. Então, facilitar a execução das decisões estrangeiras aqui no Brasil e das decisões brasileiras também em outros países. Né? Esse é o objetivo do protocolo de Las Lenhas. Ok, então um ponto interessante é esse, né? Que isso só se refere à homologação de sentença estrangeira ou então decisão interlocutória estrangeira. Não abrange o título executivo extrajudicial estrangeiro. Né? Esse não precisa ser homologado para ter eficácia no Brasil. É necessário apenas que uma parte da obrigação tenha que ser realizada no Brasil. Então, esses são os nossos pontos aqui sobre os títulos executivos judiciais. Pronto, vou fechar esse ponto aqui.